Bom dia, aqui estamos nós, mais um dia, para ouvir o que Deus tem a dizer aos nossos corações para esse dia. Senhor, abra o nosso entendimento para que possamos entender aquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de Lucas, no capítulo 14, o versículo é o 27. Mas nós vamos iniciar aqui no 25 para a gente poder entender, para a gente ter um entendimento melhor. Ele diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui o Senhor Jesus, ele estava caminhando e havia uma grande multidão junto com ele. E aí ele disse que para ser discípulo dele não seria algo fácil. Aí ele alerta que aquele que tomar essa decisão, aquele que realmente disser sim para Cristo, muitas das vezes ele vai ser rejeitado pela sua mãe, pelo seu irmão, pela sua irmã, pelos da sua própria casa. Porque os familiares a qual ele referiu aqui foi pai, mãe, mulher, filho, filhas, irmão, irmãs, a nossa própria família. A nossa própria família, muitas vezes, para que nós nos tornemos um discípulo do Senhor, ela não aceitará, muitas vezes. A nossa família será a primeira a dizer: não quero, não quero que você vá nessa igreja, não quero que você continue fazendo isso aí, não. A nossa família, os de dentro da nossa casa, vão ser os primeiros a colocar barreiras e dificuldades para que eu e você não nos tornemos um discípulo do Senhor. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe que o discípulo, quando ele é aplicado a aprender, porque o discípulo é aquele que está interessado, é aquele que quer aprender algo, é aquele que quer mais. Então, quando o Senhor ele diz que aquele que não passar por isso, ele não está apto para ser um discípulo, ele está dizendo que eu e você, nós vamos ter lutas, batalhas, dificuldades dentro da nossa casa, para que nós aprendemos a servir a Cristo, para que nós aprendemos a fazer a vontade de Deus. Ele fala aqui no 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meus discípulos. Nossa família, ela vai ser uma cruz para que eu e você, a nossa família vai ser uma cruz a qual eu e você vamos ter que carregar. Porque Jesus, ele tomou a cruz e ele seguiu todo o trajeto que estava planejado para ele.
Então, eu e você, nós também vamos ter uma cruz a qual nós vamos ter que carregar em todo o nosso trajeto. E qual é essa cruz? Pois é os da nossa família. São os de dentro da nossa casa que vamos ter que carregar. Mesmo sem eles aceitar, mesmo sem ele nos apoiar, nós é que vamos mostrar a diferença. Nós é que vamos mostrar o desejo e a vontade de ser discípulo de Cristo, aprendendo com muito prazer tudo aquilo que Ele tem para nos passar. Porque o Senhor Jesus, Ele diz: eis que vos dou poder para pisar cobras, escorpiões, para expulsar demônios. Será que esse poder ele vai vir assim? Não. Nós vamos ter que aprender a lidar com esse poder, aprender a não deixar esse poder nos dominar. É por isso que ele diz que aquele que não carrega a sua cruz não está apto para ser discípulo. Porque o aprendizado, ele exige tempo. O aprendizado, ele exige renúncia. O aprendizado, ele vai nos exigir bastante. Nós vamos ter que ler, nós vamos ter que examinar, nós vamos ter que orar, nós vamos ter que buscar, nós vamos ter que jejuar para quebrantar a carne. Muitas vezes isso vai incomodar a nossa família. Muitas vezes isso vai incomodar aqueles que estão à nossa volta. Por quê? Muitas vezes porque eles não têm interesse de ser um discípulo. Outras vezes é só porque o inimigo vai usá-los, porque eles são aqueles que estão mais próximos de nós. E é por isso que nós precisamos ter discernimento. Discernimento da palavra. Discernimento daquilo que vem do Espírito e discernimento daquilo que está vindo dos sentimentos, da carne, porque a carne ela só vai querer agredir, a carne ela só vai querer ofender, ela só vai querer brigar, mas nós sabemos que o Espírito ele traz amor, gozo, alegria, bondade, a benignidade, a felicidade e principalmente o domínio próprio. Esses nós só encontramos no Espírito. Domínio próprio para não respondermos da mesma forma em que ouvimos. Domínio próprio para conseguirmos carregar a cruz calado, ouvir coisas que muitas vezes vamos ouvir dentro da nossa casa, junto aos nossos parentes, aos nossos filhos, aos nossos familiares, ouvir coisas e dizer: não vou falar nada, porque isso é obra da carne. E a obra da carne, ela só vem para ferir, para machucar. Então, essa é a cruz que nós vamos ter que carregar. E devemos nos alegrar, porque Cristo, quando Ele chamou a mim e a você, Ele sabia. Ele sabia o tamanho e o peso que seria a nossa cruz. Mas quando Ele olhou para mim e para você, Ele disse: ela dá conta. Eu sei que ela consegue carregar, porque o Senhor Ele não dá um fardo para que nós carreguemos a qual nós não estamos aptos a carregar. Então você pode ter certeza, eu tenho certeza, que a minha cruz eu dou conta de carregar. E você pode ter certeza, pode estar difícil, o caminho estar muito longo aos seus olhos, mas você dá conta de chegar.
Porque quando Cristo chama a mim e a você para ser discípulo dele, ele sabe que nós temos capacidade para aprender e para tomar posse de tudo aquilo que ele tem para nós. Porque o reino do céu ele é tomado por esforço. Então, carregar a nossa cruz é o esforço que nós vamos fazer. Há pessoas que acham que a igreja é uma cruz, né? Oh, não é não. Ir à igreja é uma opção de escolha. E nós precisamos congregar. Mas a nossa cruz é as que estão dentro da nossa casa. A nossa cruz é abrir mão de muitas vontades e desejos para adquirir o conhecimento da palavra. É nos tornar discípulos verdadeiros. Que o discípulo, por ele estar no patamar de aprendiz, ele vai ser repreendido, ele vai ser chamado a atenção. Muitas vezes vão dizer coisas para ele, fazer coisas para ele, a qual ele não gostaria de ver, de ouvir. Mas o discípulo, ele vai levantar a cabeça e dizer: Cristo, eu estou aqui. Porque se o Senhor me chamou, porque o Senhor viu capacidade em mim, eu vou avançar e eu vou vencer. Porque Tu és comigo, eu creio nisso. Quando nós fazemos essa pequena oração ao Senhor, Ele nos fortalece. E Ele diz: filho, vai que eu sou contigo. Filho, crê somente. E é só isso que precisamos fazer. Crer somente. Saber que Deus nos deu um chamado. Ele nos fez um chamado. E Ele nos alerta que nós temos uma cruz para carregar. Só que Ele também diz: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Então é só nós continuarmos a caminhar junto com Cristo e tudo vai dar certo. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por ter confiado em mim. Obrigada, Senhor, por ter me chamado para fazer algo para Ti. Oh, Deus, que a cada dia o Senhor venha me ensinar e me ajudar a carregar a minha cruz. Porque se o Senhor me deu, é porque o Senhor viu que eu consigo carregar. E se o Senhor viu capacidade em mim, eu sei que tem essa capacidade em mim. Então que o Senhor me ajude e abra os meus olhos para que eu possa ver esta capacidade que vem do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Amém.